Olá, que alegria estar com você neste dia de Santo Antônio, começando o programa A Vida em Foco. Estamos ao vivo para todo o Brasil, via satélite a transmissão, também por canal digital aberto e no YouTube, TV Evangelizar Oficial. E sabe que esse dia de hoje é de muita alegria para a maioria das pessoas, mas tem gente que fica preocupado, tem gente que fica pensando na situação que vive, pessoas que não estão casadas, que ficam com a pulga atrás da orelha, pensando, será que tem algum problema comigo? Será que tem algo que eu precise fazer? E daí acabam ficando mais depressivas um pouco. Então a gente vai falar desta solidão que vem no Dia dos Namorados, que vem em Dia de Santo Antônio, nessas datas que são mais comemoradas a dois. E para falar sobre esse assunto, nós vamos falar de um ponto de vista psicológico. Eu vou falar com a doutora Andresa Tans, que está lá na cidade de Cotia, no estado de São Paulo, e vai nos auxiliar com esse tema que não é tão preocupante quanto você pensa. E é claro que vai ter bolo de Santo Antônio no nosso programa de hoje. A gente vai entender um pouco dessa tradição do bolo, da onde vem, por que nós temos Santo Antônio entrelaçado como santo casamenteiro e ir um pouco mais nessa tradição. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Esse nosso primeiro assunto é para aquela pessoa, talvez você ou alguém que você conheça, que fica com o coração apertado nessas datas em que se comemoram o amor a dois. Então, ficar fora do casamento, pessoa que está solteira, que gostaria de estar com alguém, que vive esta solidão e que se cobra, ou alguém, né, a própria sociedade ou amigos, ela sente essa pressão. Então vamos falar sobre isso. Mas nós teremos uma grande ajuda aqui, a doutora Andresa Tans, que é psicóloga, é psicanalista da Universidade de São Paulo, a USP. Há 24 anos já que você é clínica, minha querida, neuropsicóloga, neuromoduladora pela Unifesp e atuante nas terapias de base cerebral com base na neurociência. Vai nos ajudar muito, viu, minha querida? Muito obrigada pela tua presença. Obrigada a você, Carol, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje é um tema delicado, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas estão felizes, eu sei que quem não está num relacionamento, às vezes não é nem um casamento, é um namoro, né? Tá na solidão, essa pessoa, ela pode ficar com esse sentimento talvez de não pertencimento ou uma rejeição. Isso acontece, doutora Andresa? Acontece, isso é normal entre as pessoas, né? E o sentimento de frustração e tristeza não é só para os solteiros. Às vezes, pessoas que estão se relacionando, muitas vezes elas também sentem esses sentimentos, né? Então, o mais importante a princípio aí é validar esses sentimentos e emoções, a tristeza, a frustração, em datas como essa. Agora, doutora Andresa, tem algo que, aí eu não sei se é mais uma mentalidade, mas muitas vezes a pessoa pensa que para ela ser plenamente satisfeita, para ela ser completa, para ela ser feliz, ela precisa de outra pessoa e por isso atrelar o relacionamento. Como que fica essa história? De fato, a gente precisa de alguém ou não dá para ser feliz sozinho também? Então, Carol, é muito interessante a sua pergunta. E com base na neurociência, o nosso cérebro ele não foi formatado para que nós ficássemos sozinhos. Então, o cérebro ele é formatado para as relações sociais. Então, há uma necessidade intrínseca que a gente já nasce com ela, né, de se relacionar com outras pessoas. Então, é natural a gente querer ter uma companhia assim. E a gente também é muito ensinado quando criança, por conta das histórias infantis, aquele amor romantizado, no qual é idealizado. Só que ele não existe, esse amor romantizado. E às vezes por conta disso é que a gente vê muitas pessoas, inclusive sozinhas, porque elas não aprenderam a lidar com vários conflitos que os casais, né, enfrentam. É natural numa relação conjugal amorosa os conflitos aparecerem. Então a gente, por conta de tudo isso que eu falei,
a gente pode aumentar aí as dificuldades emocionais acerca de lidar aí com um monte de coisas que acontecem nas relações. Entendi. Bom, então falando da ciência, da neurociência mais especificamente, o cérebro ele é feito para se relacionar. Agora, essa relação, ela pode ser... Aqui eu tô pensando, tá? Eu sei que quando a gente fala de relacionamento, casamento também é uma vocação, né? Do ponto de vista de fé, é também uma vocação. Nem todos têm esse chamado. Porém, o que eu vejo, daí agora eu quero que você complemente do ponto de vista da psicologia, é que essa base cerebral, ela pode ser suprida com outros tipos de relacionamentos. Seja uma caridade, seja amigos. Como que funciona daí o ponto de vista da neurociência nesse aspecto? Muito bom, excelente a tua colocação. Na verdade, a gente também não é ensinado que a gente precisa celebrar tantas outras formas de amor, Carol. Então, a gente se alimenta, por exemplo, com rede de apoio, com os nossos amigos, porque a gente tem amigo que a gente ama, que nos ama também, a gente tem família, a gente tem comunidade, a gente tem atos de serviços, de doação, a gente pode prestar serviço aí no movimento de caridade, a gente pode desenvolver novas habilidades, a gente pode se descobrir com novos hobbies. Então, isso precisa ser alimentado no indivíduo desde criança, para que quando ele chega na idade adulta, ele consiga se ver em totalidade com outras searas que ele pode se alimentar, que ele pode ser retroalimentado no movimento que ele faz com esses campos, entendeu? A dedicação, descobrir coisas novas. Então, não é só através do relacionamento amoroso, nunca será. Isso é uma boa notícia, né, doutora Andresa? Agora, eu sei que muita coisa seria bem mais fácil se a gente tivesse tido um apoio ou escolhas diferentes, igual você citou a própria infância, né? As escolhas que a gente vai fazendo no passado. Mas e falando hoje com pessoas que são adultas já, né? E que já tiveram as suas expectativas frustradas, que já tiveram os seus relacionamentos frustrados, o que elas podem fazer para se sentir melhor nesse aspecto? A gente tem aí no mercado meditação, a gente tem mindfulness, que isso vai fazer o quê? Isso são atividades que vai trazer uma calmaria maior para o cérebro e para a mente. Isso ajuda muito, por quê? Porque a pessoa ela vai entrar mais em contato com ela mesma e ela vai desenvolver a percepção dela acerca de si mesma, dos seus sentimentos e emoções, num nível um pouco maior. Então, a gente tem aí exercício físico, a gente tem os hobbies que a pessoa praticava e que é um hobby, continua dentro dela, ela gosta daquilo, mas talvez ela se perde no automatismo da vida e ela deixou de fazer várias coisas que gerava satisfação para ela, gerava alegria, contentamento, né? A gente vê até atividades que estão relacionadas ao propósito de vida da pessoa. Então, ela pode também, mesmo na idade adulta, se redescobrir, se renovar, procurando atividades que ela deixou de fazer, que antes ela fazia e que trazia muito contentamento para ela. Então, mesmo na idade adulta, ela pode voltar a fazer isso. E comunidade, né? O acesso à comunidade, ajudar a comunidade local, grupos, porque isso traz uma sensação maior de pertencimento, de conexão com outras pessoas, atividades com a família ou com os amigos. Mesmo que a pessoa não goste muito de sair, mas isso é necessário. A relação com outras pessoas, isso é de extrema importância. Por quê? Porque ela vai se sentir amada, ela vai se sentir vista, vai se sentir querida. Então, todos esses pontos que eu citei, eles são de extrema importância para reduzir essa tensão, porque a sociedade cobra, né?
coloca esse peso. Então, assim, todo mundo vai casando, todo mundo vai tendo filho. E aí a gente escuta muito no consultório. Ai, os meus amigos do grupo todos casaram e eu ainda não. Estão tendo filho e eu não. Então, há uma comparação onde eu estou e onde os outros estão. E isso realmente gera frustração. Então, todos esses pontos que eu citei, qualquer pessoa adulta consegue fazer isso em maior ou menor grau. Doutora Andresa, e a pessoa que estiver escutando as suas dicas aqui hoje e falar assim, não, eu vou me reconectar comigo, né? Vou buscar aquilo que antes eu fazia, etc. Você acredita que, de alguma forma, ela também se abre mais para os relacionamentos? Porque às vezes a pessoa também se fecha, né? De uma forma meio que inconsciente. Ela quer, mas ela tem os receios dela. Você acha que isso abre caminhos? Abre, porque o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Então, o que acontece? Mesmo que a gente não esteja tão aberto, no fundo, o nosso cérebro, eu falei que era projetado para as relações. Então, minimamente, automaticamente, quando a gente se coloca num ambiente com outras pessoas, que a gente se sinta confortável, claro, o que vai acontecer? A gente vê o olhar do outro para a gente vê que quando a gente ajuda uma outra pessoa, talvez com coisas tão cotidianas, e isso gera alegria para o outro, que seja um abraço, que seja uma conversa na porta da padaria. Isso automaticamente gera neurosinapse, neuroconexão nova no nosso cérebro. E através disso, o hormônio é desencadeado e a gente vai sentir mais paz, um pouco de alegria, porque a gente está se relacionando com outro ser humano como a gente é projetado para isso. Interessante, que bom. Olha, agradeço muito a sua participação, viu? E seja sempre bem-vinda aqui na TV Evangelizar. Eu que agradeço, Carol, foi um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Muito obrigada, minha querida. A gente vai sair para o intervalo. Na volta, nós vamos conhecer mais sobre a tradição do bolo de Santo Antônio, inclusive na parte assim, bem prática, logística. Como que faz se você na sua paróquia quer introduzir o bolo ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outro momento que se aplique esse tipo de situação. Então, a gente sai por enquanto para um intervalo bem breve. Imagens da cidade de Marabá, no estado do Pará. Olha, pessoal, me acompanhando pelo canal 20.1. E uma curiosidade sobre Marabá é a sua localização, que tem por referência o ponto de encontro entre dois grandes rios, o Tocantins e o Itacaiunas, formando uma espécie de Y, bem no meio da cidade, visto de cima. Já eu volto. Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Este é o programa A Vida em Foco, onde eu faço companhia para você aqui na TV Evangelizar, de segunda a sexta, às 3:30 da tarde. E esse programa aqui, ele só está no ar porque nós temos ajuda dos nossos associados e de pessoas que, como você, falam: eu vou confiar na obra Evangelizar, porque eu sei que eles fazem a caridade, eu sei que eles têm um trabalho de informação, de levar a notícia do bem, de estar aqui dentro da minha casa, me ajudando na educação da minha família. E você pode nos ajudar a continuar esta obra. Por isso que você vai ver aí um QR Code, tá aí na sua tela já. Esse QR Code você pode, neste momento, agora, pegar o seu celular, abrir o aplicativo do seu banco e fazer uma doação espontânea. E eu falo isso porque eu sei que muitas vezes a gente tem um certo receio de ter um compromisso todos os meses. Eu sei que quem tem essa responsabilidade, quem paga as contas, tem um pouco disso. Mas se você pode agora
neste momento, faça uma doação espontânea. Sem pensar assim, o mês que vem eu vou poder de novo. Não, faça agora, porque esta doação é importante para que a gente continue com 24 horas no ar de programação. São 24 horas. Muitos desses programas, como esse aqui, vêm ao vivo. Então, a gente precisa da sua ajuda. Nos ajude a levar a pessoa de Jesus Cristo a tantos lares e ser uma benfeitora nacional, como é o caso da Associação Evangelizar é Preciso. E hoje a gente tem um motivo a mais para agradecermos, porque hoje é dia de Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, também conhecido. Apesar dele ter nascido em Lisboa, mas ele morou em Pádua, inclusive a sepultura dele está lá em Pádua, se você quiser algum dia visitar. E Santo Antônio tem essa fama de santo casamenteiro. Agora a gente vai falar do bolo de casamento, essa tradição que vem lá da era medieval. E o santo casamenteiro porque ele acabava ajudando muitos pobres e também as solteiras, porque precisavam de dinheiro ou para o dote ou para fazer o enxoval, e ele acabava ajudando. Tem muita história, mas eu vou conversar com o nosso convidado aqui, porque ele vem justamente da paróquia Santo Antônio, aqui em Curitiba, né, meu querido Evandro Rodrigues? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Bom, você é coordenador do Conselho para Assuntos Econômicos Paroquiais, que é o CAEP, também integrante da Pastoral de Comunicação, a PASCOM, e é isso, né, na paróquia Santo Antônio do Uberaba. Isso, nós temos esse trabalho junto lá com o pároco nosso, né, que é o Padre João Carlos. Padre João Carlos. E nós estamos nessa atuação, né, de evangelizar através da tradição de Santo Antônio. Que legal! Então você é bem inserido nessa tradição. Me conta um pouco, a gente tá até com um pedaço de bolo aqui, disseram que é pra mim esse pedaço aqui, viu? Ó, você tá vendo? Só que chique. Sim, nossas boleiras capricharam. É. Sim. Vocês têm há quanto tempo essa tradição do bolo lá na paróquia? Bom, a tradição do bolo vem há alguns anos já dentro da paróquia. Nos últimos 3 anos nós nos desafiamos, né? Nós ampliamos esse atendimento do bolo, que era muito solicitado. Então, antes nós fazíamos no dia do santo, no dia dos namorados e no final de semana da festa social da matriz. E há 3 anos a gente ampliou isso. Hoje a gente faz o bolo, vamos fazer 16 dias de bolo esse ano. Nossa, tudo isso de produção? Sim, tudo produzindo por 16 dias. Bolo, 16 dias. Mas e aí, é tudo vendido ali na paróquia? Vocês distribuem? Como é? Sim, tudo vendido na paróquia durante a trezena de Santo Antônio. Então, ontem foi o encerramento, né? Nós iniciamos no dia 31/5 e ontem ela encerrou. Nossa, mas a gente vende ainda no dia do santo, hoje, né? Dia 13. E também na nossa festa social no próximo final de semana, dia 15 e dia 16. Que legal. Mas então é uma baita de uma logística. E você que cuida dessa parte, não é? Isso, a gente participa da organização. Nós nos preparamos alguns meses antes. Nós temos uma equipe de boleiras lá. Comandada pela Dona Maria, então ela cuida pra gente dessa parte, tem as voluntárias, então elas se dedicam a esse bolo durante esse período na igreja. Nossa, que legal. Eu queria que você desse uma noção, porque eu sei que essa é uma tradição que a gente tem no Brasil inteiro e provavelmente muitos voluntários que estão nos assistindo vão querer pegar dicas aqui para de repente ampliar nas paróquias, né, no Brasil inteiro. Você disse que se prepara alguns meses. Me conta um pouco, como que é essa preparação? Você tem que estimar o número de pedaços, o número de bolos, não sei. Quanto tempo antes você vai atrás dos ingredientes? É uma pessoa só que vai? É uma equipe? Fala um pouco assim pra gente. Então, nós temos alguns históricos dos anos anteriores, né? Tá. Então, a gente tem uma tradição lá na igreja. A nossa comunidade nos ajuda muito. Que legal. Então, um mês antes de começar o preparo do bolo, nós entregamos alguns docinhos. E neles tem um papelzinho com o ingrediente do bolo. Então, eles fazem essa doação, nos ajudam, mas a gente também, com o passar do tempo, viu que era necessário ter parceiros. Então, nós temos uma empresa que fornece a parte da panificação, temos empresa de embalagem que nos fornece as embalagens. Então, a gente vai sempre melhorando essa logística dentro da preparação do bolo. Quando chega a época do bolo, nós locamos fornos para que possa atender toda a produção. Senão não dá, né? Sim. Você tem uma noção de quantos bolos ou quantos pedaços é o que for melhor você falar?
No último ano, nós vendemos próximo a 4 mil pedaços. Nossa, é bastante. Então essa é a produção que você tem que pensar pro ano corrente. Sim, a gente parte da festa anterior para a próxima que vem. E daí, essa venda, ela é feita dentro da própria paróquia? Precisa ser encomendado? Como que é feito daí a parte da venda em si? Então, ainda baseado nesse histórico de vendas, nós vendemos elas no período da trezena, sempre antes e após a Santa Missa. Então, a gente tem uma estimativa de quanto a gente vende sempre durante a semana. E quando chega o Dia dos Namorados e o Dia de Santo Antônio, isso triplica, no caso, triplica, né? Porque daí aumenta é muito grande. Olha só. Então aí a gente vende o dia todo. Então ontem, desde as 8 da manhã às 21 horas, e hoje também, nesse mesmo horário, nós estamos atendendo. E você não vende só para dentro da paróquia isso tudo? Ou vende? Não, vem gente de longe buscar. Eu imagino, porque eu imagino que as pessoas que sabem que vocês já têm essa tradição tão forte, já se deslocam e vão até lá só para buscar o bolo também, né? Sim, ano passado nós tivemos visita de pessoas que moram na região metropolitana que vieram buscar o nosso bolo. Ai, que legal. E me conta uma coisa, você sabe me dizer a história dessa tradição do bolo num geral, no nosso Brasil inteiro? Por que o bolo de Santo Antônio? Então, como você bem disse, a tradição remete ao tempo medieval. Então, a tradição das festas juninas e do bolo chegou através dos portugueses no Brasil. E assim, aqui, vamos dizer, o brasileiro é muito criativo. E foi incrementado a medalhinha do santo, a imagem do santo. Santo Antônio ajudava as moças que precisavam casar, né? Ajudando com o dote, ajudando com o enxoval. Então, aqui se tem essa devoção de fé de quem, através do bolo, encontra a imagem. Santo Antônio estará intercedendo pelaquela pessoa para que ela encontre seu par e possa casar também. Que legal, que legal. E como que vocês distribuem essas medalhinhas? Que é aquela imagenzinha que tá ali, né? Aquela pequenininha. Vocês põem aleatoriamente? Tem um número específico? Como que é essa distribuição? Então, nós tentamos, seguindo a tradição do 13 do Santo Antônio, no início eram 13 por bolo. Então, eles eram distribuídos espaçadamente no bolo. Mas as pessoas gostariam de ter mais santos. Então, com isso, a gente foi aumentando. Então, hoje a gente coloca em torno de 20 a 25 santos por bolo. Cada bolo dá em torno de quase 60 pedaços. Um terço, mais ou menos, do bolo vai ter um santinho ali. Isso. Aí vai da fé da pessoa para receber a graça. Que legal, que legal. E sempre a receita é a mesma ou não? Tem uma receita certa? Então, a nossa receita é tradicional, né? O recheio de creme branco. De leite. E o doce de leite. É doce de leite? Sim. E coberto com cobertura de chantilly, né? Não, e ele é alto esse bolo, né? É um pedaço, assim, grande. Sim, o nosso pedaço ele é bem generoso. Sim, todos os anos ele segue esse padrão. O padrão de corte é o mesmo sempre. Que legal. E você é um dos que consome o bolo também ou não? Sim, a gente sempre come um pouquinho. Só não dá pra comer muito, porque são 16 dias, né? E o que acontece se achar dois? Sabia que teve um amigo meu que pegou 2 de uma vez, no mesmo pedaço? Sim. O que acontece? Tivemos vários relatos esse ano. Acontece mesmo. E é a fé, né? A fé é tudo. E a pessoa que encontra, realmente, ela quer muito. Então... Eu acho que é um pra vir o casamento e o outro é pra ajudar depois do casamento. Sim, pra manter. Sabe o que eu tava pensando hoje? Falando de Santo Antônio, às vezes a gente se aproxima de uma devoção assim e não se liga de alguns detalhes, né? Santo Antônio nasceu em Lisboa, ou seja, ele tinha a língua materna o português, ele falava a nossa língua, né? Sim, com certeza. E ele tem a língua preservada até hoje também, né? Até hoje. Mas isso remete pelo que ele proclamava, né? Que era a palavra de Deus e a verdade que ele trazia com a palavra de Deus. Ele vivia a palavra de Deus, né? Seja ajudando os pobres, porque ele é também conhecido como o santo dos pobres, né? Sim. Dos necessitados. Tem a tradição do pãozinho de Santo Antônio também. Sim, nas missas, né? Sim, lá durante a trezena a gente distribui o pão pros fiéis que vão até as missas. E também ele distribuiu o pão, né, para os pobres. Tanto que tem uma passagem de um milagre da multiplicação dos pães dele. Que ele entrega os pães dos frades. E os frades chegam, não tem mais pão. Ele fala, olha lá para ver se não tem. E
tinha os pães para os frades novamente. Olha então só. Tem esse milagre. E você fala de milagre, mas tem muitos milagres, né? Que são relatados em vida de Santo Antônio, né? Sim, existem milagres em vida. Através desse pão mesmo que ele distribuía, muitas pessoas eram curadas. Olha. E também existem relatos que durante as suas meditações, enquanto ele rezava, teve testemunhos dos frades que viram essa personificação do que é a imagem dele com o menino Jesus acariciando o seu rosto. Então, de tão profunda que era a ligação dele com Jesus. E teve uma aparição de Jesus para ele, menino Jesus, por isso que ele carrega o menino no colo, né? Sim, por isso que ele carrega o menino no colo. E o lírio é sinal da pureza e da castidade. Então, que compõe a imagem de Santo Antônio. Então, o menino Jesus, a quem ele teve a aparição, e o lírio, que é o sinal da castidade e da pureza dele. Muito bom. Tem muita história. Acho que vale a pena pesquisar, viu, nessa data de hoje. Todos não, pelo menos grande parte dos milagres, porque além de ser um doutor da igreja, né, é um santo, um dos que a gente tem mais veneração no Brasil, né, pelo que eu estava estudando. Gente, eu vou comer um pedaço desse bolo aqui, né? Você tá servido, meu querido? Fica à vontade, é seu. Olha o tamanho disso, quero ver. Comer no ar o tamanho desse bolo aqui, ó. Vou pegar bem a parte do doce de leite. E ó, Ixi, olha lá, vocês não puseram isso aqui de propósito pra mim, né, gente? Eu já sou casada. Já sou casada e saiu santinho. O que significa isso, meu querido? Olha lá. Significa vida longa no casamento, né? Prosperidade do amor entre você e seu esposo. Então... Gostei do bolo e da notícia. Não, vocês estão de brincadeira, gente. Tem mais um aqui dentro. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Ó, gente. Olha aqui, tem mais um. Não, eu vou parar de fuçar nesse bolo. Vocês estão de sacanagem comigo hoje. Olha isso aqui. Eu vou ficar comendo isso sim, ó. É ruim comer na frente dos outros assim, né? Parabéns pela receita. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de apresentar o nosso bolo a todo o Brasil. Vamos junto comigo assistir um VT sobre a vida de Santo Antônio, meu querido, aproveitar a sua presença aqui. Você aí em casa, preste atenção, olha a vida de Santo Antônio. Que alegria, meus queridos. Fernando Antônio de Bulhões, mais conhecido como Santo Antônio, nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. Filho de uma família nobre e muito rica, o menino desde pequeno já fazia orações pedindo proteção a Deus. Contrariando a vontade do pai, quando completou 15 anos, Fernando decidiu entrar para um convento da ordem agostiniana. No convento, estudou por 2 anos até ser transferido para Coimbra, onde foi ordenado sacerdote. Lá, ao conhecer os freios franciscanos, se mudou para o mosteiro de São Francisco de Assis, onde se tornou frei, escolhendo o nome de Antônio. Quando foi a Marrocos anunciar o evangelho, Frei Antônio ficou muito doente e teve que voltar para Portugal. No caminho de volta, o barco foi desviado pelos ventos para Sicília, na Itália. Lá, ele conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, que o nomeou professor de teologia de seus confrades. Santo Antônio, além de ser conhecido como o Santo Casamenteiro, também recebeu um dom dos milagres. Durante suas pregações em praças e igrejas, muitos cegos, surdos e doentes ficaram curados. Muitos pecadores também se converteram pela pregação dele. Morreu no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos, na cidade de Pádua, na Itália. Aconteceram tantos milagres depois de sua morte que ele foi beatificado e canonizado 11 meses depois de morrer. O santo foi principalmente um exemplo de devoção e caridade inigualável.
Santo Antônio, rogai por nós. Bonita, né, a história de Santo Antônio? E a gente estava conversando aqui do encontro de Santo Antônio com São Francisco de Assis em vida, né? Eles se conheceram. É verdade, eles se conheceram em vida, até através desse encontro que Santo Antônio troca de ordem, né? Até então ele era agostiniano e ele passa a ser franciscano nesse encontro. E é onde ele troca de nome, porque lá eles trocam de nome também. Sim, ele se chamava Fernando, ele passa a ser Antônio pela devoção a Santo Antão. Ele adotou Santo Antônio. Santo também, né? Meu Deus, olha, muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente hoje, por trazer o bolo também. Sempre bem-vindo, tá, meu querido? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, estar apresentando um pouquinho da nossa paróquia da Santo Antônio do Uberaba, dessa tradição do bolo, desse trabalho de fé e devoção que a nossa comunidade Com certeza, prepara mais bolo pro ano que vem, viu? Que vai ter mais gente querendo bolo de Santo Antônio. Se Deus quiser, a gente está lá para atender a todos. Com certeza. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas ainda não acabou não, viu? Volte aqui comigo, por enquanto a gente sai com imagens da cidade de Arco Verde, no Pernambuco, canal 26.1, conhecida como a terra do cardeal, em homenagem ao cardeal Dom Helder Câmara, que nasceu em Arco Verde e se tornou um importante líder religioso e social no Brasil. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E na próxima segunda-feira é dia de super noite de louvor. Isso significa que você já tem que se preparar, porque a nossa transmissão começa a partir das 6h40 da tarde, 18h40, noite de louvor, com a presença de Celina Borges e do padre Wellington Neves. E o nosso tema: milagres, sua misericórdia é eterna. Então é o momento de você juntar a sua família, seus vizinhos, seus amigos, os jovens da sua família, as crianças. Faça um momento na sua casa, um verdadeiro grupo de oração, que é a proposta do Noite de Louvor, que esse ano está completando 10 anos. Por isso, mais do que especial a sua presença, porque a nossa parte é entregar para você a melhor qualidade de som e imagem aí na sua casa, e você nesse grupo de oração, unidos conosco aqui na Associação Evangelizar é Preciso. Vamos juntos evangelizar. Super Noite de Louvor, próxima segunda-feira, aqui na nossa programação. Agora você vai ver como que um gesto de solidariedade faz tanta diferença em momentos até inesperados, como foi o caso da ajuda que nós mandamos para o Rio Grande do Sul com cobertores. Imagina o frio chegando, as pessoas sem casas. A gente precisa fazer algo a mais. E é isso que você vai ver neste vídeo. Em ajuda ao Rio Grande do Sul, a Cúria Arquidiocesana de Curitiba realizou uma campanha de arrecadação de cobertores para auxiliar as vítimas dos alagamentos no estado. No total, foram arrecadados 240 cobertores que saíram da sede da obra Evangelizar é Preciso com destino a Porto Alegre. Um ato de caridade que aquece o coração de quem recebe a ajuda vinda com tanto amor. A vocês do Rio Grande do Sul, de modo particular da Arquidiocese de Porto Alegre, dizer a vocês que nós estamos em sintonia pela oração, mas também por ações caritativas. A Arquidiocese de Curitiba, na pessoa de Dom Perusso, está enviando a vocês mais de 200 cobertores para que vocês se sintam aquecidos. A entrega dos donativos foi marcada por emoção e gratidão. A Caritas Arquidiocesana de Porto Alegre, responsável pela distribuição dos donativos, agradeceu profundamente a todas as contribuições. Eu queria agradecer a todos os voluntários, de todos os doadores de Curitiba, por toda a empatia e solidariedade que está tendo com o nosso povo gaúcho, que a gente agradece de coração.
E é desta forma, com esse coração solidário, que graças a você que sempre nos ajuda aqui na obra Evangelizar, a Associação Evangelizar é Preciso, é que nós fechamos hoje o nosso encontro, mas amanhã nós temos novamente às 3h30 da tarde o nosso encontro. Agora, na nossa programação, você vai ficar com a transmissão da missa em honra a Santo Antônio, direto lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Bento Gonçalves, presidida por Dom Alessandro Rufinoni. Então, boa missa para você. Até amanhã.